Por fora parecia uma vida resolvida, um casamento estável, uma casa organizada, rotina previsível. Para quem observava de longe, ele tinha chegado lá. A casa ficava em um bairro tranquilo, nada luxuoso, mas sólida. Paredes claras, móveis escolhidos com cuidado, fotos emolduradas contando a história de uma família que, aos olhos dos outros, funcionava. Mas havia algo que ninguém via. Aquela casa não era abrigo, era palco. Ali dentro, ele não era exatamente quem era quem precisava ser. O marido equilibrado, o homem que cede, o que evita conflitos, o que engole palavras para manter a aparência de paz. Durante anos, ele acreditou que isso era maturidade, que abrir mão era sinal de amor, que silêncio evitava rupturas, até o dia em que o silêncio começou a doer mais do que qualquer briga. As conversas ficaram curtas, os olhares distantes, as decisões unilaterais. Ele sentia que estava perdendo espaço dentro da própria vida, mas não sabia exatamente quando isso tinha começado. Talvez quando passou a pedir permissão para coisas simples, talvez quando parou de discordar, talvez quando percebeu que a casa estava cheia, mas ele vazio. Ainda assim, insistia. Porque desistir parecia fracasso. Porque sair parecia perder. Porque ele acreditava que manter a casa significava manter a própria dignidade. Até que veio a conversa. Não houve gritos. Não houve pratos quebrados. Apenas frases frias, bem escolhidas, que não deixavam espaço para negociação. Não dá mais. Já tentei. É melhor assim. E então veio a frase que mudou tudo. A casa fica comigo. Ele ouviu, mas não respondeu. Não por concordar, mas porque naquele momento algo dentro dele desligou. A casa. O símbolo de tudo que ele tinha sustentado. O lugar que justificava cada concessão. Ele sairia com uma mala. E com a certeza de que, aos olhos do mundo, ele tinha perdido. O que ninguém imaginava é que aquela perda era apenas o começo. Ele saiu sem discussão, sem discursos, sem tentativa de convencer ninguém. A mala estava mais leve do que deveria. Algumas roupas, um par de sapatos, objetos escolhidos às pressas, não por valor, mas por necessidade. Antes de cruzar a porta, ele olhou uma última vez para a casa. Não procurou lembranças. Procurou respostas. Nenhuma veio. A porta se fechou atrás dele com um som seco. Não foi alto, mas foi definitivo. Do lado de fora, o mundo parecia igual. Carros passando, vizinhos seguindo a rotina, a vida acontecendo normalmente, como se algo não tivesse acabado ali dentro. Ele entrou no carro e ficou alguns segundos parado, as mãos no volante, o olhar perdido. Não chorou. Ainda não. Havia uma sensação estranha, uma mistura de alívio e vertigem, como alguém que pula de um lugar alto sem saber se há rede embaixo. Naquela noite, dormiu em um quarto emprestado. Cama pequena, parede vazia, silêncio absoluto. Foi ali que o peso caiu. Sem a casa, ele percebeu algo assustador. Não sabia exatamente quem era sem aquele papel. Durante anos ele foi o marido, o responsável, o que segura tudo. Agora era só ele, e isso doeu mais do que perder o imóvel. A mente não parava, pensamentos circulares, lembranças surgindo sem aviso. Cada concessão feita, cada vez que se calou, cada sonho adiado para depois. E então veio a pergunta que ele evitou por tempo demais. O que eu ganhei tentando manter tudo? E o que perdi tentando manter essa casa? A resposta não veio de imediato, mas algo começou a se mover. No fundo daquele quarto simples, pela primeira vez em muito tempo, ninguém exigia nada dele. Não havia expectativas, não havia cobranças, não havia julgamento, só silêncio. E, curiosamente, aquele silêncio não o esmagava. Ele respirou fundo, sentiu o peito expandir de um jeito diferente, como se, junto com a casa, ele tivesse deixado algo para trás, algo pesado, algo que já não era dele. Naquela noite ele entendeu uma verdade desconfortável.
Às vezes a gente perde o chão porque passou tempo demais vivendo em um lugar que nunca foi casa de verdade. E essa percepção mudaria tudo. Os dias seguintes passaram devagar. Tempo demais para pensar. Pouco demais para fugir de si mesmo. Ele acordava cedo, mesmo sem motivo. O corpo ainda obedecia a uma rotina que já não existia. Café simples, silêncio. Um olhar perdido pela janela. Não havia mais ninguém para agradar, e isso era estranho. Durante anos, cada decisão foi tomada em função de alguém. Cada escolha vinha acompanhada de uma explicação. Cada passo precisava ser validado. Agora ninguém perguntava nada. No início, isso assustou. Depois, começou a aliviar. Ele percebeu algo desconfortável. Grande parte do cansaço que sentia não vinha do trabalho nem das responsabilidades. Vinha de tentar ser suficiente para alguém que nunca estava satisfeito. Essa verdade não veio como um choque. Veio como um sussurro constante, repetido em pequenos detalhes, no jeito como ele respirava melhor, no sono que, aos poucos, ficou mais profundo, no silêncio que deixou de ser vazio. Certo dia, enquanto organizava os poucos pertences, encontrou um caderno antigo. Páginas amareladas, anotações esquecidas, ideias, planos. Projetos que ele havia escrito anos antes, e nunca teve coragem de seguir. Ele folheou com cuidado. Cada página parecia perguntar: por que você desistiu de mim? E a resposta veio clara demais. Porque manter a casa exigia que ele abandonasse a si mesmo. Ali, sentado no chão, ele sentiu algo raro. Não arrependimento. Clareza. Perder a casa não foi o fim. Foi a interrupção de uma mentira confortável. Naquele momento ele entendeu que não estava recomeçando do zero. Estava recomeçando do ponto certo. Sem aplausos, sem testemunhas, sem promessas grandiosas. Apenas uma decisão silenciosa. Não viver mais em lugares onde precisa diminuir quem é para caber. E essa decisão, embora invisível para o mundo, começou a mudar tudo. A oportunidade não chegou como ele imaginava. Não foi um telefonema importante, nem uma proposta tentadora. Foi um pedido simples, quase insignificante. Um antigo conhecido, alguém que ele não via há anos, soube por acaso da separação. Nada de pena, nada de discursos. Apenas uma frase direta. Você pode me ajudar com uma coisa? Era um trabalho temporário, mal pago, sem status algum. O tipo de coisa que meses antes ele teria recusado sem pensar. Não porque fosse indigno, mas porque não combinava com a imagem que precisava sustentar. Agora, a imagem não existia mais. Ele aceitou. No primeiro dia, percebeu algo curioso. Enquanto executava uma tarefa simples, sem ninguém observando, sem expectativas alheias, ele se sentiu leve. Não precisava provar nada. Não precisava impressionar. Bastava fazer bem. E ele fez. O conhecido notou. Depois comentou com outro, que comentou com mais alguém. Sem alarde, sem anúncio. As pessoas começaram a procurar por ele não pelo que aparentava ser, mas pelo que entregava. Cada pequeno trabalho vinha acompanhado de algo inesperado. Confiança. E com ela, algo ainda mais raro. Respeito silencioso. Ele passou a organizar melhor o tempo, a estudar à noite, a testar ideias antigas daquele caderno esquecido. Nada grandioso, nada imediato, mas consistente. Pela primeira vez em anos, ele não estava correndo atrás de algo. Estava construindo. E havia algo profundamente simbólico nisso. Ele não tinha mais uma casa, mas tinha direção. Certa noite, ao chegar ao pequeno lugar onde dormia, parou antes de entrar. Observou o céu. Respirou fundo. E percebeu que, mesmo com tão pouco, sentia mais paz do que em qualquer cômodo da antiga casa. Porque agora, o espaço que ele ocupava não exigia que ele se anulasse. A oportunidade parecia pequena demais para mudar tudo. Mas ele estava aprendendo uma verdade essencial. Grandes viradas quase nunca começam grandes. O reencontro não foi planejado.
nem desejado. Ele estava resolvendo algo simples, quando ouviu uma voz familiar dizer seu nome. Demorou um segundo a reconhecer, mas quando virou, soube na hora. Era alguém do passado. Alguém que o conheceu quando ele tinha tudo. Alguém que o viu perder. O sorriso veio primeiro, educado, mas curioso demais. Faz tempo, disse a pessoa, avaliando-o dos pés à cabeça. Não com desprezo explícito, mas com aquele olhar que mede quedas. Ele respondeu com naturalidade, sem explicações, sem justificativas. Conversaram pouco. O suficiente para o passado tentar se encaixar no presente. Soube do divórcio. Imagino que não tenha sido fácil. Ele assentiu. Nada além disso. Então veio a frase que doeu mais do que deveria. Mas você vai se reerguer. Você sempre teve potencial. Potencial, no tempo passado, como algo que já não existe. Ele percebeu ali uma coisa importante. Antes, aquele tipo de comentário o desmontaria. Hoje, apenas passou por ele, porque a validação já não vinha de fora. Antes de se despedirem, a pessoa deixou um cartão. Se precisar de algo, ele guardou no bolso. Não por esperança, mas por educação. Mais tarde, ao olhar o cartão com calma, percebeu algo curioso. O nome da empresa, o setor. Era exatamente a área sobre a qual ele vinha estudando à noite. Exatamente o tipo de projeto que ele vinha amadurecendo em silêncio. O passado tinha voltado. Não para resgatá-lo, mas para testá-lo. Ele tinha duas opções: voltar a ser quem esperavam que ele fosse, ou continuar se tornando quem estava construindo. Naquela noite, ele não ligou. Não ainda. Sentou-se. Abriu o caderno. Releu anotações antigas. E escreveu uma frase no topo da página. Não corro mais atrás de aprovação. Construo competência. O passado havia batido à porta. Mas agora, ele decidia quem entrava. Ele não ligou no dia seguinte. Nem na semana seguinte. Enquanto isso, algo mudava por dentro. Sem barulho. Sem anúncio. Ele continuou aceitando trabalhos pequenos. Continuou estudando à noite. Continuou dizendo não, para atalhos fáceis. E isso incomodava mais pessoas do que ele imaginava. Alguns diziam que ele estava se escondendo. Outros que tinha medo de tentar de novo. A verdade era outra. Pela primeira vez, ele não estava improvisando. Estava se preparando. Quando finalmente ligou para o número do cartão, não pediu emprego. Não pediu ajuda. Pediu uma conversa. Do outro lado da linha, houve surpresa, mas também curiosidade. Marcaram um encontro simples. Nada formal. Nada grandioso. Ele chegou sem expectativas. Ou melhor, sem necessidade de impressionar. Falou do que vinha estudando, do que tinha aprendido errando, do que faria diferente. Não falou da casa perdida, nem do divórcio, nem das dificuldades. Falou de visão. A conversa durou mais do que o previsto. Não porque ele falou muito, mas porque falou com clareza. Ao final, ouviu algo que não escutava há muito tempo. Você amadureceu. Não houve proposta imediata, nenhuma promessa. Mas houve respeito. Na volta para casa, ele sorriu sozinho. Não porque tinha vencido, mas porque percebeu algo essencial. Ele já não precisava provar nada para merecer uma oportunidade. A decisão que ninguém viu estava começando a mudar tudo o que vinha depois. A ligação veio em um dia comum. Tão comum que ele quase não atendeu. Do outro lado, a voz era direta. Sem rodeios. Sem entusiasmo exagerado. Temos um projeto, não é grande, mas é delicado. Ele ouviu em silêncio. Não era um cargo. Não era um contrato longo. Era uma chance. Pouco dinheiro. Alta responsabilidade. Exatamente o tipo de oportunidade que revela quem a pessoa realmente é. Ele aceitou. Os primeiros dias foram intensos. Informações demais. Prazos curtos. Decisões que não admitiam erro. E algo curioso aconteceu. Enquanto outros se apressavam em mostrar serviço,
Ele se concentrou em entender o problema. Fez perguntas incômodas. Anotou tudo. Ouviu mais do que falou. Alguns estranharam. Outros desconfiaram. Mas quando surgiram os primeiros obstáculos, as soluções que ele propôs eram simples. E funcionavam. Sem espetáculo. Sem discurso. Aos poucos começaram a chamá-lo antes de decidir. O projeto avançava. E com ele vinha o dilema. Se desse certo, o crédito não seria só dele. Se desse errado, a responsabilidade cairia inteira em suas costas. Naquela noite sozinho, ele pensou na casa perdida, no silêncio depois do divórcio, no quanto tudo aquilo poderia desmoronar outra vez. Mas também percebeu algo novo. O medo já não paralisava. Ele não estava ali para recuperar o passado. Estava ali para validar quem se tornou. E isso mudava tudo. O problema apareceu quando ninguém esperava. E apareceu grande. Um erro antigo, escondido, ignorado por tempo demais. Se viesse à tona, o projeto ruiria. E junto com ele, a confiança que ele acabara de conquistar. A equipe entrou em pânico. Sugestões apressadas surgiram, soluções superficiais. Ele ficou em silêncio. Não por medo, mas porque sabia que aquela decisão definiria mais do que um projeto. Passou a noite acordado, revisando dados, simulando cenários. Ao amanhecer, tomou uma decisão que ninguém queria ouvir. Era preciso assumir o erro. Antes que ele assumisse todos, quando falou, o ambiente congelou. Alguém tentou interrompê-lo. Outro discordou. Mas ele foi claro, direto, responsável. Se tentarmos esconder, perdemos tudo. Se formos transparentes, talvez salvemos algo. O silêncio foi pesado. Mas aos poucos, a lógica venceu o medo. Apresentaram a verdade. Perderam tempo. Perderam dinheiro. Mas não perderam credibilidade. No fim do dia, o projeto ainda existia. Ferido. Mas vivo. E algo havia mudado. Pela primeira vez olharam para ele não como alguém que ajuda, mas como alguém que lidera. Ele voltou para casa exausto. Sentou-se no chão, encostado na parede. Não tinha uma casa grande, nem garantias, mas tinha algo raro, respeito construído na verdade. O retorno não foi imediato, e isso o deixou inquieto. Dias se passaram sem resposta, sem reuniões, sem mensagens. Era como se tudo tivesse voltado ao silêncio, aquele silêncio que ele conhecia bem. Mas por dentro, algo estava diferente. Mesmo sem garantias, ele sabia que tinha feito o certo. Então veio a chamada. Não para corrigir erros, não para apontar perdas, mas para ouvir. Sentaram-se à mesa. Pessoas que antes mal sabiam seu nome agora queriam entender como ele pensava. Falaram do projeto, das decisões difíceis, da transparência. E então veio a frase inesperada. Precisamos de alguém assim de forma permanente. Não era apenas uma oferta. Era um reconhecimento. Não prometeram luxo, nem status imediato. Prometeram espaço, confiança, crescimento real. Ele aceitou sem hesitar. Não porque precisava provar algo, mas porque sabia que estava pronto. Ao sair dali, o mundo parecia o mesmo. As ruas, o céu, o ritmo. Mas ele não era. Ele tinha perdido uma casa no divórcio. Mas tinha ganhado algo que ninguém podia tirar. Autonomia, respeito, direção. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não se perguntava mais o que havia perdido. Ele sabia exatamente o que havia conquistado. Alguns meses depois, ele passou em frente à antiga casa. Não diminuiu o passo, não parou. A lembrança ainda existia, mas já não doía. Ele não sentia falta das paredes, nem dos móveis, nem do espaço. Sentia gratidão pelo que aquele período o ensinou. Perder a casa tinha sido o choque, mas não foi a derrota. A derrota teria sido permanecer preso à ideia de que valor vem do que se possui. Ele agora vivia de forma mais simples, menos aparência, mais intenção. Trabalhava com propósito, tomava decisões com clareza, dormia em paz.
Não porque tudo estava resolvido, mas porque ele estava inteiro. Em silêncio, percebeu algo profundo. O divórcio tirou o que era externo, mas devolveu o que era essencial. Ele não ganhou vingança, não ganhou validação pública, ganhou identidade. E isso mudou tudo. Porque quando alguém sabe quem é, nenhuma perda define, nenhuma crise destrói. Ela apenas direciona. Essa história não é sobre perder uma casa. É sobre perder ilusões e ganhar a si mesmo. Talvez essa história não seja apenas sobre um divórcio, nem sobre perder uma casa. Talvez seja sobre o que acontece quando tudo aquilo que te definia é tirado de você. Quando o chão some, quando o silêncio pesa, quando você é obrigado a olhar para dentro e decidir quem vai ser a partir dali. Ele perdeu paredes, perdeu conforto, perdeu certezas, mas ganhou algo que ninguém pode tirar: consciência, identidade e paz. Às vezes a vida não está te punindo, está te libertando. E talvez, assim como ele, você também esteja passando por um recomeço silencioso. Um daqueles que ninguém aplaude, mas que mudam tudo por dentro. Se essa história falou com você, curta esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mensagens profundas como essa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias que nos fazem parar, respirar e enxergar a vida de outra forma. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.